Boa noite, irmãos. Boa noite. É bom estar aqui e é bom ver que a igreja tem bastante irmãos aí na plateia. Eu acho que a quantidade de cópia que eu trouxe, eu acho que deu, né? Deu. Ainda bem. Queridos irmãos, hoje eu gostaria de comentar com os irmãos sobre um assunto que permeia Colossenses capítulo 3. Eu comi o 3. Do versículo 12 ao versículo 17. O nosso tema é as virtudes que agradam a Deus. E surge uma grande pergunta: será que tudo que eu faço agrada a Deus? Será que a minha forma de viver, a minha forma de ser e a minha forma de me relacionar com as pessoas agrada a Deus? Eu vou ler os versículos do capítulo 3 da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, de 12 a 17. Diz assim a palavra de Deus: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados a um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante do Senhor e nós te agradecemos por mais um dia de vida, pelo sustento, pela provisão, pelo amparo, pelo teu amor e a tua misericórdia para conosco. Fica conosco, Senhor. Dá-nos a tua direção. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, olhando para esses versículos, eu vi as virtudes que agradam a Deus. E vi também que Deus quer realizar belas obras através da nossa vida, através da sua vida.
E vi também que existem virtudes que precisamos cultivar. E eu vou olhar por 3 ângulos. Primeiro, as virtudes pessoais. Segundo, as virtudes interpessoais. Terceiro, as virtudes espirituais. Começando pelas virtudes pessoais, é preciso desenvolver virtudes pessoais como, versículo 12 e 15, como, por exemplo, misericórdia. E aí eu coloquei o versículo que diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Essa virtude é uma virtude que agrada a Deus quando nós somos misericordiosos, quando nós praticamos a misericórdia. Deus quer que os seus filhos tenham a virtude de misericórdia. Muitas vezes, ou algumas vezes, nós olhamos para uma pessoa sem um pingo de misericórdia, sem um pingo de compaixão. E isso é uma virtude que está expressa na palavra de Deus e que é para que nós a pratiquemos, a misericórdia. A segunda virtude é a bondade. Quando nós falamos em bondade, como diz o versículo 12, de ternos afetos de misericórdia e de bondade, essa bondade nós devemos ter para com as pessoas, nós devemos ter bondade no nosso coração, nós devemos transmitir bondade às pessoas. Essa é uma virtude que tem que estar enraizada em nosso coração. Muitas vezes, nós julgamos primeiro para depois pensar em bondade. Não. Nós devemos ter bondade e não julgar primeiro. Porque essa é a vontade de Deus, que nós tenhamos o nosso coração bondoso. É o zelo pela verdade e pela retidão, e repulsa ao mal. Não praticar a maldade representa atos de bondade e é fruto do Espírito Santo. Bondade e misericórdia, como diz Salmo 23, versículo 6, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Ou, em outras versões, eternamente. Ou por longos dias. A outra virtude que nós precisamos ter, ela se chama humildade. Como diz o versículo, de ternos afetos de misericórdia, de bondade e de humildade.
Nós vivemos num mundo onde as pessoas se vangloriam do que são. Nós estamos num mundo onde há falta de humildade. E muitas vezes essa falta de humildade não fica só no mundo. Muitas vezes essa falta de humildade penetra na igreja. E aí nós desagradamos a Deus pela falta de humildade. Abrindo um parênteses, eu estava ouvindo um bispo outro dia. Era pastor antigamente, mas ele não se contentou em ser pastor, foi promovido a bispo. E ele estava com um político dentro da igreja. E ele disse o seguinte para aquele político: esta igreja era uma igreja grande. Esta igreja é sua. Este povo é seu. Não é. A igreja é de Jesus. O povo é de Jesus. Não é de alguém arrogante, de alguém prepotente, de alguém que vai buscar o que ele pode receber de favorecimento por aquela atitude. É necessário que andemos com humildade diante das pessoas e também diante do nosso Deus. Humildade, sentimento que leva a pessoa a reconhecer as suas próprias limitações e depositar a sua confiança em Deus. Eu de mim mesmo nada posso fazer. Eu dependo do meu Deus. Eu dependo dele. Outro dia eu estava analisando e pensando o seguinte: o que é meu? Tem um carro lá fora. Não é meu. É emprestado. Tem uma casa lá onde eu moro. Não é minha. É emprestada. Tenho um corpo. Não é meu. É emprestado. Eu, na verdade, não tenho nada. É tudo de Deus. É tudo dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A outra virtude pessoal é a mansidão. Irmãos, às vezes eu não sou manso quanto pareço. É verdade. É verdade. Às vezes eu poderia e sei que eu preciso ter mansidão, mas
muitas vezes, essa mansidão faz falta no meu coração. Mas é uma virtude que Deus admira, que Deus gosta, que é mansidão, é modo de agir pacífico e com moderação, associado à força e à coragem. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Tiago, capítulo 3, versículo 13. A outra virtude é a longanimidade, que também está nesse versículo 12. Afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Sabe aquela hora que você pensa que vai explodir, mas você não explode. Você se acalma. Você tem paciência para com o teu semelhante. Eu vou falar algo prático para os irmãos. Às vezes, tem alguns adolescentes no nosso projeto que eles são uns anjos. Mas, às vezes, dão vontade de dar uma esganada. Mas a longanimidade não me permite isso, a paciência não me permite isso. Então, eu deixo passar. Tá? Porque isso agrada a Deus. Isso é bom para quem quer agradar a Deus. Longanimidade é o mesmo que perseverar. Paciência, ser tardio em irar-se. Como diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação. Nós somos chamados, convocados a andarmos de modo digno da nossa vocação, a que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. A outra virtude é a paz. A paz deve estar entronizada, vou colocar entre aspas, em nossos corações, porque só Jesus pode estar entronizado em nossos corações. Nós devemos ter uma vida de paz. Nós precisamos, quando dependermos de nós, termos paz com todos os homens. O versículo 15 diz assim: seja a paz de Cristo, não é a paz de qualquer um, mas é a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Paz
é a quietude de coração e mente, baseada na convicção de que tudo vai dar certo, de que tudo vai bem entre o crente, entre o Pai Celestial e entre o seu próximo. Jesus, ele falou em João 14:17, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Devemos ter a paz de Cristo reinando em nosso coração e na nossa mente. E dessa parte pessoal, uma última virtude é o amor. O versículo 14 diz o seguinte: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Deve ser entendido como o interesse e a busca do bem maior de outra pessoa, sem nada querer em troca. Romanos capítulo 13, versículo 10 diz: o amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Essas são algumas virtudes pessoais que nós temos que exercer em nosso viver diário. O segundo ponto, ou o segundo ângulo, é preciso desenvolver as seguintes virtudes interpessoais. Irmãos, aí eu não coloquei os versículos, porque senão ia dar umas 3, 4 páginas. Então eu economizei um pouco. Tá? A primeira delas é suportar uns aos outros. Significa a tolerância mútua, que é fruto da presença interior do Espírito Santo na vida do crente, na vida do cristão. Outra virtude a ser desenvolvida, que é complicada, é o ato de perdoar. Perdoar mutuamente. O Senhor Jesus nos ensinou que o perdão mútuo é uma exigência para o perdão divino, para as nossas ofensas. Mas muitas vezes nós não ligamos para isso, né? Muitas vezes nós brigamos, muitas vezes ofendemos, e não pedimos perdão. Não vamos atrás da outra pessoa e humildemente falar: olha, eu errei, eu te ofendi, me perdoe por isso. Não. Nós tomamos uma postura, se a pessoa quiser, ela que venha falar comigo. Se ela quiser que eu a perdoe, eu estou aqui, ela que venha. Mas não é assim que Jesus pensa. O Senhor Jesus nos ensinou que o perdão mútuo é uma exigência para o perdão divino para as nossas ofensas.
como diz em Efésios capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Muitas vezes nós não queremos perdoar uma pessoa porque nós não entendemos o tamanho do perdão que nós recebemos. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos a graça de Deus. Nós não merecíamos o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós não merecíamos sermos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, para que tivéssemos paz com Deus. Mas Deus fez isso. Deus nos amou muito, de tal maneira que Ele não recusou em entregar Jesus Cristo. Pelo contrário, Ele deu o seu Filho por amor a nós, pecadores. Instruir. O versículo também fala sobre instruir. Nós devemos estar prontos, nós devemos estar aptos a instruir, a orientar as outras pessoas na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é uma palavra que liberta. É uma palavra que tira da escravidão. É uma palavra que nos tira do mundo, nos tira das mãos de Satanás e deixa nas mãos de Jesus. Ensinar a palavra de Deus, pois o ensino tem efeito edificador. Como está na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Não é uma educação qualquer, é uma educação na justiça de Deus. O terceiro ângulo é que precisamos desenvolver as seguintes virtudes espirituais. Isso está no versículo de 15 a 17. A primeira virtude deste ponto: guardar a palavra de Deus. É ter em nossa mente, é ter em nosso coração a palavra de Deus. Devemos lê-la, devemos pensar nela, devemos memorizá-la e devemos aplicá-la em nosso viver diário. Como diz o Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras,
para não pecar contra ti. É guardando a palavra de Deus no coração, na nossa mente, é que temos a chance e a possibilidade de não pecar contra o Senhor. Outra virtude espiritual é ser agradecido. Às vezes, nós oramos ao Senhor e Ele nos dá, muitas vezes, aquilo que desejamos. Aí nós agradecemos. Às vezes, Deus, em sua sabedoria, em sua perfeição, nos dá aquilo que no momento não queremos, mas Ele sabe qual o propósito daquilo que Ele nos está dando. E é neste momento que nós precisamos também sermos agradecidos a Deus. Essa madrugada, eu acordei com uma tremenda dor de cabeça. Bem de madrugada, acordei e minha cabeça latejando. Aí, pensei comigo, bom, Deus sabe o que está acontecendo. Mas essa dor de cabeça pode significar outras coisas. E a dor de cabeça, depois de um bom tempo, ela foi embora. Sou grato para com aquele que me fortalece. Quem nos fortalece, senão o nosso Deus? Senão o Espírito Santo de Deus? Senão Cristo Jesus, nosso Senhor? Somos fortalecidos por Ele. Ele nos ajuda, Ele nos conforta, Ele nos ampara nos momentos mais difíceis da nossa vida. E o terceiro ângulo dessas virtudes espirituais é louvar o santo nome de Deus. Como é que nós vamos louvar o nome de Deus? Como é que nós vamos adorá-lo? Nós podemos fazer isso com salmos, nós podemos fazer isso com hinos, nós podemos fazer isso com cânticos espirituais. Eu não trouxe, mas às vezes a gente está tão longe do que é cultuar a Deus, que a gente pega o celular da gente e fica ali. O pastor está pregando, a gente está ali. Isso, vou ser franco para os irmãos. O celular virou uma doença. As pessoas não enxergam mais quando elas se reúnem para louvar e adorar ao Senhor, que esse momento é um momento especial, é um momento
onde eu tenho um encontro com Deus, é um momento onde eu estou diante do meu Deus, do meu Criador, do Criador do universo. Então nada deve tirar a minha atenção dele. Eu devo olhar para ele. Eu devo louvá-lo. Eu devo adorá-lo. Eu devo santificar o nome de Deus. Seja cantando hinos, seja salmodiando, seja cantando cânticos espirituais. Salmo 9, versículo 1 diz o seguinte: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Tudo que o Senhor tem feito, tudo que o Senhor fez e tudo aquilo que o Senhor ainda fará. E concluindo, irmãos, fazer tudo, seja no aspecto em virtudes pessoais, sejam em virtudes interpessoais, seja em virtudes espirituais, devemos fazer tudo em nome do nosso Senhor Jesus. Quando desenvolvemos quando desenvolvemos essas virtudes, podemos tranquilizar o nosso coração, sabendo que estamos vivendo de forma agradável a Deus. Essas virtudes nos aproximam cada vez mais de Deus e também do nosso próximo. Que Deus nos abençoe. Amém.